Vamos dar sequência ao nosso estudo da Palavra de Deus lá em Efésios. Já estamos nos finalmente da carta de Paulo. Vamos chegar ao fim do capítulo 5 hoje. Temos apenas o capítulo 6 pela frente. Então, daqui a algumas semanas estaremos encerrando. Estamos lá no capítulo 5. Hoje vamos expor a Palavra de Deus do versículo 28 em diante. Nas semanas anteriores estávamos falando sobre o crente que é cheio do Espírito. Capítulo 5, versículo 18 vai falar disso. Não vos embriagueis com vinho, no qual é dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí o texto vem falando então sobre sujeição à autoridade, vem falando sobre sermos gratos a Deus, sobre falarmos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, darmos graça a Deus por tudo. Vai falar da submissão da mulher dentro do casamento. Já estudamos sobre esses temas. Aqueles que não puderam vir ao culto, temos os vídeos na internet, no YouTube. Vemos sobre o papel do homem na casa, como marido, sendo o cabeça do lar, assumindo o seu papel de liderança na sua casa. Vimos que isso tem a ver com a autoridade que Deus nos dá e não como algo ditatorial, mas Deus dá esta função ao homem de liderança, uma função que é dada para que ele faça isso em amor, amando sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso tudo fica muito claro no texto que estudamos e vimos como o pecado corrompe todos esses princípios dentro da sociedade, onde o homem se coloca contra a mulher, onde dentro de um casamento o homem e a mulher, ao invés de serem parceiros, ao invés de conversarem e agirem juntos como uma só pessoa, como uma só carne, agem como uma disputa de o que é meu, o que é seu, e vira uma verdadeira guerra dentro do casamento. Não é assim que um cristão deve viver. Um cristão cheio do Espírito deve viver dentro daquilo que a palavra de Deus fala. A mulher sendo submissa ao seu marido, o homem amando a sua esposa, sendo cabeça do lar e amando como Cristo amou a igreja. Um grande desafio para nós. E que nós falamos que este tipo de amor não é aquele amor que nivela por baixo de eu pensar: eu amo minha esposa porque eu trabalho, levo dinheiro para casa, eu cuido dos meus filhos e está tudo bem. Não é só isso. Não é só porque você não bate na sua esposa e que você é fiel a ela que você é um bom marido. É muito mais do que isso. A Bíblia fala que nós darmos a nossa vida por ela. Então é bem mais do que você pensa. Não é você cumprir tabela dentro do casamento. É uma responsabilidade muito maior. Então do versículo 28 em diante, o texto nos diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ao seu marido. Então o texto nos fala aqui que o marido deve amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. E ele fala que quem ama a sua mulher ama a si mesmo, e que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ele fala: marido, ame a sua esposa como o seu próprio corpo, como a sua própria carne. E é assim que é. Se nós olharmos para o texto lá de Gênesis capítulo 2, nós vamos ver, de Gênesis 1 a Gênesis 3, vamos ver a criação de Deus, e ali fala da criação de todas as coisas, criação do homem e da mulher, e fala que Deus criou o homem e do homem foi criada a mulher. Então, nesse sentido, homem e mulher já são uma só carne. E como marido e mulher, a Bíblia fala: vocês são um só. E o marido deve amar a sua esposa como a seu próprio corpo. Ele não deve tratá-la de forma que você não se importa com ela. Desde as pequeninas coisas, os pequeninos detalhes, o homem deve estar atento com a sua esposa daquilo que ele faz com ela, de como ele deve cuidar dela. Um pequeno exemplo: de repente o homem gosta de uma pescaria e a mulher não gosta. Ele fala: mas você vai comigo porque você tem que me acompanhar, porque você tem que ser submissa e tal.
E a mulher vai, e ela é meio alérgica ainda a mosquitos e tal, e ele passa a noite lá no rio e tal, mulher cheia de picada e tudo mais, e começa a sair aquelas bolas pelo corpo dela, de tanto que ela é picada. Não, mas ela tem que estar ali. Isso não é amor. A Bíblia fala que ele tem que amar a esposa como a seu próprio corpo. De repente uma mulher que tem uma dieta alimentar diferente do homem, eles casam e ele é aquele meio ogro food lá, e ele vai lá e ele come durante a noite batata frita e um monte de fritura, um monte de coisa, e ela é acostumada com aquele pãozinho, aquela coisa mais tranquila. Fala, não, agora você vai ter que comer esse tipo de coisa. Ela começa a passar mal, ela começa a ter problemas com isso. O homem tem que estar atento a isso, o homem tem que se importar com ela. E nessa época mesmo, na época dos Efésios, havia essa questão do homem tratar a mulher como: ela é minha cozinheira, ela está aqui para me dar filhos, para cuidar dessas crianças e para limpar a casa. Isso, o resto é detalhe. Então eu posso agredi-la, eu posso abandoná-la se eu quiser, eu posso fazer o que eu bem entender com ela, eu posso ter outras mulheres, e assim ia. E o Senhor fala através do apóstolo Paulo aqui que o marido deve amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. E vamos lembrar que na época a ênfase ao corpo era bastante grande, porque na época existiam os Jogos Olímpicos, os Jogos Istmicos também em Corinto. Então já existia toda essa questão do culto aos deuses e de as pessoas terem aqueles cultos, aqueles corpos esculturais para fazer todos aqueles exercícios e tudo mais, participar daquelas competições em homenagem aos deuses. E aqui o apóstolo Paulo fala, então, olha, você tem que tratar a sua esposa como o seu próprio corpo. Assim como você valoriza o seu corpo, assim como você quer fazer algo pelo seu corpo para que ele seja saudável, cuide da sua esposa como o seu próprio corpo. Se você vê que algo não é saudável para ela, não faça. Se você vê que você bater nela não é saudável, e não é, e nunca vai ser, você não deve bater na sua esposa. Se você vê que a sua esposa tem algum tipo de alergia e você quer levá-la em algum lugar, por amor a ela, não faça isso. Se você tem algo para falar à sua esposa, que de repente você fala, eu sempre falo a verdade, não posso esconder nada dela. Use bem as suas palavras, faça isso com amor. Será que você gostaria que falasse isso para você? Não é? Eu conheço, já ouvi falar de pessoas que chegam na cara dura, xingam a esposa, chamam, você é ridícula, você é gorda, você é feia. E coisas piores ainda. Isso é o que a gente pode falar aqui. Você imagina uma pessoa que diz que ama a outra, chama, você é ridícula, você é gorda, você é feia. Você está um lixo assim. Você é burra. Como que um homem pode tratar a sua mulher dessa forma? Mulher não é um objeto. Mulher faz parte do homem. São um só. Então você tem que escolher as suas atitudes, as suas palavras, de como você trata a sua esposa. Porque eu sou homem e eu não gosto dessas frescurinhas, não sei do que, porque eu não gosto dessa melação. Ok, você não precisa ser meloso, mas também já não é do outro lado, né? Que você vai chamar de todas essas coisas que a gente falou aqui. Você tem que amar como sendo seu próprio corpo. Você tem que cuidar dela. A Bíblia nós não vimos no contexto aqui, nos versículos anteriores aqui, que o apóstolo Paulo fala que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, que ele tem que se entregar por ela, que ele tem que dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela sua igreja. Isso não é dar a vida pela sua esposa. Você está matando a sua esposa. Você está fazendo a sua esposa adoeça. Muitas mulheres ficam deprimidas, doentes, porque são agredidas pelos seus esposos, literalmente ou emocionalmente, porque o marido chega e fala, você não tem capacidade, você é burra, você não sabe nada, eu que tenho que fazer tudo aqui. Não é assim. Não é o que a Bíblia manda fazer.
E é o que Paulo está falando aos irmãos, aos maridos da igreja de Éfeso. Vocês são homens e vocês devem dar a vida pelas suas esposas. Ela não é um trapo qualquer que você joga no chão ali e você vai limpar ali o chão. Você não vai agir de tal forma a satisfazer apenas as suas próprias paixões. O apóstolo Paulo fala aqui: ame a sua mulher como a seu próprio corpo. Você ama o seu próprio corpo, homem. Certamente. Se você vai lá no fogão, acende lá o fogo, de repente você sente algo queimando o seu braço e você tira rápido. É preservação. Dói. Você não quer, você não fica lá, acho que vou deixar mais um pouquinho aqui. O cheirinho está gostoso. Não, você sente aquele calorzinho, você já tira. Você vê que algum bicho te picou e começa a dar um processo alérgico, você passa uma pomada. Você cuida. Por mais descuidado que um homem seja, ele cuida do seu corpo. Quando algo está quebrado, ele vai lá e engessa a perna. Ele se importa consigo próprio. E o apóstolo Paulo está falando, assim como você se importa consigo mesmo, se importe com a sua esposa. Olhe para ela como uma pessoa. Ela não é um animal, ela não é um bicho. Ela não é apenas um invólucro que vai te dar filhos. Ela está ali para te dar filhos e depois que ela ficar velha ou que você não quiser mais, se descarta e pega outro. Ame essa mulher como a si próprio, como você naturalmente se ama. Porque ela faz parte de você agora, você casou com ela, vocês são um só. Você deve valorizá-la, amá-la, cuidar desta pessoa, preservá-la de situações difíceis. Preservá-la de situações que vão fazer mal a ela. Mais uma coisa interessante aqui. Também muito simples, que vocês podem associar com outras coisas mais complexas para cada um de vocês. Antigamente eu gostava de assistir filmes de terror. E assistia bastante. Só que eu sei que a minha esposa não gosta. E uma certa vez a gente estava na igreja da qual eu era seminarista e os jovens lá, a gente fez um churrasco lá e o pessoal, vamos assistir um filme de terror, que era um filme terrível. E assistimos, ela foi assistir, porque ela queria ficar junto e tal. Só que depois assim a gente acordou à noite, nosso primeiro ano de casamento. Acordou umas 2 horas, ela falou, não consigo mais dormir. E ela começou a pensar no filme, não conseguia mais dormir. Então aquilo faz mal para ela, porque ela não consegue dormir, daí no outro dia ela está cansada, ela fica com dor de cabeça e tudo mais. Mas eu não posso então chegar, não, você tem que assistir, deixa de ser fresco, é só um filme, não precisa ficar impressionado, é só ficção. Ela não consegue. Já há muito tempo, já não assisto mais também. Ela não consegue. Não faz bem. Não faz bem. Então, a gente não faz. E eu também, por convicção, não assisto mais. Não faz mais parte do meu hall de filmes ali. Não edifica, então não assisto mais. Então é cuidar, desde as pequenas coisas. Se nós não cuidamos desses pequeninos detalhes, nós vamos pecar nos outros lá na frente. Não vamos dar a atenção necessária. Ao invés de elogiarmos, vamos ridicularizar, vamos fazer nossa esposa passar vergonha em público, vamos fazer a nossa esposa ficar psicologicamente arrasada por situações que ela não precisaria. Precisamos preservá-la, cuidá-la. Ao invés de a gente usar a nossa força para agredi-la, vamos usar a nossa força para protegê-la, para cuidar dela, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta amada, querida. É isso que a Bíblia fala para nós, como homens, que nós devemos amar as nossas esposas como o nosso próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Ele está falando, ninguém odeia a si próprio. Nós nos alimentamos, dá fome, a gente vai lá e come. Agora está chegando o fim de ano, vamos cuidar com o nosso domínio próprio. Que nós vamos ter fome, daqui a pouco vai ter mais comida, mais comida, mais comida. E a gente tem que se cuidar. Então a gente se alimenta, a gente se cuida. E como a gente se alimenta e se sustenta,
a gente tem muito que cuidar da nossa esposa. E é assim que a Bíblia faz também este paralelo. Que assim como nós cuidamos da nossa própria carne, o Senhor também cuida da sua igreja. O Senhor sustenta a sua igreja. O Senhor ama a sua igreja, o Senhor valoriza a sua igreja. O Senhor nos tirou de uma vida de trevas para uma vida de luz. O Senhor nos tirou de uma vida de pecado para uma vida de redenção, de salvação. Ele cuida de nós, ele está falando, então cuidem da esposa de vocês, cuidem de vocês próprios, como Cristo, como o Senhor tem cuidado da igreja. É assim que nós devemos agir. Quando uma pessoa não cuida de si própria, é porque ela está com algum problema emocional, algum problema neurológico de repente. Essa pessoa não está comendo, ela não está se cuidando, ela não quer tomar banho, ela não quer tomar água, ela não quer tomar os seus remédios, ela está com algum problema físico ou emocional. Porque normalmente você vai querer comer. Eu estou com fome, eu preciso comer. Eu estou com sede, eu preciso tomar água. O corpo pede isso. E a gente faz isso. E nós cuidamos então do nosso corpo. E quando ele suja, nós tomamos banho. Normalmente. Devemos tomar. E o Senhor cuida da igreja. Fala, assim como você cuida do seu corpo, o Senhor também cuida da igreja. Nós somos cuidados, nós somos preservados pelo Senhor em meio às dificuldades que a igreja passa, pelas tribulações que a igreja passa. O Senhor continua amando a sua igreja. O Senhor continua cuidando da sua igreja. O Senhor continua preservando a sua igreja até o fim. Mesmo em meio a todas as dificuldades que nós possamos passar. O Senhor cuida de nós. O Senhor, nós sabemos que em meio a todas as dificuldades que a gente passa, em nenhum momento nós vamos poder dizer, o Senhor é injusto. O Senhor não é gracioso. O Senhor não é bom. Não é verdade. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo gracioso. Ele continua sendo misericordioso em todas as circunstâncias que eu passar. Todas as circunstâncias. O Senhor continua sendo bom. As Escrituras continuam nos falando. Porque somos membros do seu corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. E por isso Ele cuida de nós. A Bíblia fala anteriormente, no texto anterior que nós vemos aqui no capítulo 5, que o homem é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então nós somos membros deste corpo de Cristo. Ele sendo o nosso cabeça, nós somos membros deste corpo. E por isso Ele cuida de nós. Quando nós estamos sujos do nosso pecado, Ele nos limpa. Quando nós estamos machucados com as nossas tribulações, Ele trata o nosso machucado. Quando nós estamos passando por qualquer incerteza, o Senhor cuida de nós. Quando nós estamos pensando em desviar do caminho do Senhor, Ele corrige a nossa rota e nos faz preservar naquela rota. E aí então o apóstolo Paulo cita o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aqui ele cita o texto lá de Gênesis, o texto da criação. E aqui então é algo que nós precisamos compreender o que ele quer falar com isso. Quando ele está falando da igreja de Éfeso, nós já falamos que era normal naquela época a promiscuidade sexual, a homossexualidade também era muito comum, a poligamia era algo muito comum. Então o apóstolo Paulo cita o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde ele fala: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Algo importante aqui para nós compreendermos, algumas questões. O homem deixará pai e mãe. O casamento, o processo do casamento, o matrimônio em si, ele é um processo de separação. Você sai da casa do seu pai e da sua mãe, e agora você se une à sua esposa. Não quer dizer que você vai abandonar seu pai e sua mãe. Não, você está formando uma nova família. Agora você tem uma família para você cuidar. Você vai continuar visitando a sua família, seu pai e sua mãe, vai continuar cuidando deles se for necessário, vai continuar ali indo lá, levando netinhos,
conversando, tudo isso. Mas a partir de agora você forma uma nova família, você vai para um novo lar. É muito complicado quando se pensa em casamento e não se pensa em separação dos pais. Em você perder aquele cordão umbilical que ainda existe. Porque quando você nasce, vai lá o médico e corta aquele cordão umbilical. E aí nós temos um cordão umbilical sentimental que nós temos. Que ao longo da nossa vida ele tem que ir sendo cortado, paulatinamente. Você vai crescendo, aí seu pai e sua mãe dão comidinha na sua boca e daqui a pouco você não quer mais que eles deem comidinha na sua boca. Quem já teve filho pequeno ou tem parentes que tem, você percebe esse processo. Chega uma idade que o pai vai colocar a comida na boca da criança, ela já faz assim. Ah, mas eu gostaria de colocar porque se eu der a comida para ela, ela vai deixar cair tudo no chão. Mas ela não quer mais pegar que o pai dê. Então esse processo vai sendo cortado. A criança, daqui a pouco ela começa a andar, ela começa a falar, aí ela vai para a escola, e há todo um processo aí. E aí as nossas crianças já vão começar a ficar grandes, ter namoradinhos. E aí vão falar, ó, pai, a gente está querendo casar. Isso vai demorar bastante para mim. Espero. E aí, quando chega esse momento do casamento, não pode mais ser aquela coisa de o filho tem que estar toda hora dentro da casa da mãe e do pai, perguntando o que tem que fazer. Pai, mãe, o que você acha disso? Posso fazer, não posso fazer? Não, se perdeu isso. Nesse sentido, você agora, como homem, é a autoridade do seu lar. Você fala, o nosso projeto de vida é esse. Você não vai mais perguntar, pai, posso fazer isso? Pai, posso fazer aquilo? Pai, eu quero pintar minha casa, de que cor eu pinto? Eu quero comprar um carro, posso? Não, agora você deixa. Agora a decisão é sua. Acontece algum problema na nossa casa, você pode até em alguma circunstância pedir um conselho para o seu pai, porque ele é mais experiente de repente, mas não é qualquer coisa você vai lá choramingar para o pai e para a mãe. Não, você deixa sentimentalmente, você deixa. Continua sendo seu pai, continua para sempre sendo sua mãe, mas a partir de agora você é homem. Você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que ter projetos para a sua família. Tem que falar, agora somos nós, eu tenho que sustentar a minha casa, é minha responsabilidade. Não é responsabilidade da minha mãe, do meu pai sustentar a gente, é minha responsabilidade. Então ele deixa. Infelizmente, cada vez mais as pessoas estão se tornando cada vez mais dependentes dos pais. Elas saem de casa, mas ao mesmo tempo os pais continuam sustentando. Não, tem que deixar. Tem que sustentar. Tem que buscar formas de você sustentar a sua família. Quando você tem este projeto de casamento, você vai atrás dele. Como que eu vou sustentar a minha casa? Como que eu vou cuidar da minha esposa? Então deixa. Sentimentalmente você deixa. Você não fica indo lá toda hora. Pai, preciso disso, preciso daquilo. O que você acha disso? O que você acha daquilo outro? As coisas mais banais. Não é assim. Agora é a sua vida, você vai cuidar da sua vida, os projetos da sua família. Então você deixa, pai e mãe. E o texto fala, e se unirá a sua mulher. Então o texto fala aqui, algo muito importante. É um casamento monogâmico. É um homem e uma mulher. O homem não vai casar com 2, 3, 4, 5 mulheres. O homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher. A sociedade de Éfeso, a sociedade como um todo na época, era comum se existir a poligamia, de homens terem várias mulheres ou concubinas, ou concubinas. E aqui o apóstolo Paulo então cita Gênesis capítulo 2, desde a criação, e fala, o homem sai de casa, ele se une à sua mulher. Singular, uma só. É suficiente. Não precisa mais do que uma. Ele se une à sua mulher, é monogâmico, é fidelidade, é para a vida toda, é cuidar dela, ela é sua esposa, ela faz parte do seu corpo agora e vocês dois são um só. Então, se une a ela. E outra coisa importante do texto, além de ser monogâmico, é um casamento
e hoje, infelizmente, nós temos que falar isso, na época também, é um casamento heterossexual. É um casamento heterossexual. É um homem com uma mulher. Não são dois homens e não são duas mulheres. Ou não são dois homens com duas mulheres, três homens com duas mulheres, e qualquer combinação que você queira fazer. É monogâmico e heterossexual. Um homem com uma mulher. É assim que a Bíblia nos fala. E tudo aquilo que as pessoas querem dizer, mas nós temos direito de nos unir. Mas diante de Deus, não. A Bíblia não fala que casamento, que pode haver um casamento entre dois homens ou duas mulheres. Aquilo ali é uma união qualquer, que ali tem dois homens e duas mulheres, eles vão morar juntos, tem a relação deles lá, mas aquilo não é casamento. Diante de Deus não é casamento. A lei, de repente, pode até um dia aprovar, falar, nós vamos então aprovar um casamento homoafetivo e tal. Ok. Mas diante de Deus, a Bíblia em nenhum momento vai aprovar isso. Diante de Deus não é um casamento. É uma união de duas pessoas que estão morando juntas. Mas não é casamento diante de Deus. Não é aprovado por Deus. É pecado qualquer igreja que aceite fazer este tipo de cerimônia. Sequer pode ser considerado um casamento. Eles podem até falar que é casamento, mas diante de Deus não é. É um casamento, ele é monogâmico e heterossexual. Não há nenhuma margem nas escrituras para sair disso. O que na época havia toda essa promiscuidade, de que você pode se envolver com quem você quiser, inclusive homens com homens, mulheres com mulheres, e homens podem ter várias mulheres, e as mulheres podem ter relacionamento com os seus servos, e podem ter relacionamento com todo tipo de homem por aí. A Bíblia não fala assim. Ele fala que o relacionamento ele é monogâmico e heterossexual para a vida toda. E o texto continua. Estamos ali no versículo 31. Deixará o homem pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então ele fala, a partir do momento que você sai da sua casa, que você se une com a sua esposa, vocês são um a partir de agora. Vocês são um só corpo. Vocês podem até ser duas pessoas, mas fazem parte um do outro agora. A palavra de unir aqui é como colar, grudar. São um só. É inseparável. Não há como separar sem você rasgar, sem você machucar um ao outro, sem você ter uma perda muito grande. Então é esta união que envolve sim a questão da sexualidade, de os dois se unirem como homem e mulher. Os dois a partir de agora são uma só carne, um só corpo, que tem esta comunhão estreita entre si. Isto é o casamento, isto é a união entre homem e mulher, entre aqueles que Deus criou para refletir a comunhão que nós temos com Ele. E o texto continua nos falando ali, versículo 30 e 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando, olha, este relacionamento que Cristo tem com a igreja, que eu fiz uma ilustração, um paralelo do casamento do homem com a mulher aqui, é algo tão grandioso, é algo tão sem paralelo, sem precedentes aqui, que é impossível de você ilustrar de forma perfeita esta união entre Cristo e a igreja. É algo misterioso, que a gente tem apenas um vislumbre do que foi feito. A gente tem apenas um vislumbre do amor de Deus. A gente tem apenas um vislumbre do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo por nós, da graça de nosso Senhor. É algo misterioso. Tanto que ele fala, eu me refiro a Cristo e a igreja. A este relacionamento de Cristo e a igreja, onde a Bíblia coloca Cristo como o noivo e a igreja como a noiva, que ele virá desposá-la. E como nós vimos no texto anterior, aqui nos versículos anteriores, nas semanas anteriores, que Cristo virá e santificar, que ele faz isso para purificar, que ele vai apresentar essa noiva sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. Isso é algo misterioso que não há como nós compreendermos plenamente, porque nós somos compreender
quando nós fizermos parte dessas bodas do Cordeiro, quando estivermos diante do Senhor, como a noiva do Senhor, como Cristo desposando a sua igreja, e nós estivermos em comunhão com Ele, louvando ao Senhor como seu povo. Este é algo misterioso. É algo tão grandioso que, como nós já falamos, não há como nós homens falarmos, nós já chegamos lá, porque eu sou carinhoso, porque eu oro com a minha esposa, porque eu faço as coisas que ela gosta, porque eu sou compreensivo, porque eu faço isso e aquilo outro. A Bíblia fala, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então nós sempre vamos ter algo a fazer. Nós sempre temos um caminho, uma jornada longa. E no momento a gente vai poder falar, cheguei lá, é suficiente. Eu já sou um marido bom o suficiente. Não, não somos. Temos uma longa caminhada. Precisamos sim buscar conhecer mais a Cristo. Para nós sermos maridos exemplares, precisamos conhecer mais a Cristo. Porque nós precisamos conhecer mais o relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. A profundidade do amor que Cristo tem pela sua igreja. E quanto mais nós conhecemos a profundidade deste amor de Cristo pela sua igreja, nós começamos a compreender. O meu amor pela minha esposa tem que se aprofundar muito mais. O meu amor continua ainda muito superficial comparado com a profundidade do amor de Cristo pela sua igreja. Quão grandioso é este amor! Quão maravilhoso é este amor! Como ele é compreensivo para com a sua igreja, uma igreja pecadora. Uma igreja cheia de falhas e o Senhor continua amando essa igreja. Se você for pensar, não só na nossa igreja, mas também na nossa, mas pensar nas cartas paulinas, como se fala acerca das igrejas. Você pega a carta de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Gálatas, a igreja da Galácia, e você começa a ver, puxa, olha quanta coisa estava acontecendo lá. Mas o Senhor continua amando essa igreja. O Senhor continua provendo a essa igreja. O Senhor continua preservando esta igreja, apesar de todos os seus pecados. Ele continua mantendo o seu povo. Que amor é esse? Um amor que nós não chegamos nem perto, porque muitas vezes nós perdemos a nossa paciência pelas menores coisas, a gente já estoura. Os pequenos detalhes a gente já perde a paciência. Ou já não tem mais tanta compreensão assim. Precisamos conhecer mais a Cristo para amarmos mais a nossa esposa. Porque Cristo ama a sua noiva. E o capítulo 5 termina da seguinte forma. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher seja submissa ao seu próprio marido. Algo que ele já tinha falado, é como se o apóstolo Paulo começasse a fazer várias recapitulaçõezinhas aqui. Ele fala com outras palavras, ele reforça, ele dá uma ilustração, aí ele fala de novo. Ele deixa muito claro aqui, porque certamente havia um problema relacionado a isso. A submissão da mulher dentro de casa e a questão do marido amar a sua esposa. Então ele fala, marido, ame a sua própria mulher como a si mesmo. Cuide dela, preserve ela, dê a vida por ela. E mulher, seja submissa ao seu marido. Ele tem um projeto. Vocês assumiram um projeto quando vocês casaram. Andem nele, cuidem dele e vão por ele. Porque o homem é a cabeça da casa. Ele, querendo ou não, o Senhor o colocou. Não é a mulher, é o homem. Porque foi Deus quem o colocou lá. E o homem, assumindo ou não, é papel dele, Deus vai cobrar dele. Então, o apóstolo Paulo fala, tenha cada um a sua própria obrigação. Cada um tem a sua função dentro do lar. Cada um tem o seu papel dentro de casa. Se nós trabalharmos como antagonistas, como inimigos, o nosso lar vai ruir. Nós mostramos uma ilustração na semana passada de um casal andando num trilho de trem. Nós falamos que este casal estava em trilhos diferentes, mas estavam indo para o mesmo lugar. E se eles continuassem andando e tentando se equilibrar juntos, eles chegariam juntos.
Mas se um tentar chegar antes do que o outro e tentar empurrar um ao outro para serem concorrentes, ambos vão cair, porque eles são um só. E a destruição vai ser para ambos, e o prejuízo vai ser para ambos. Porque quando um ganha, ambos ganham. Mas quando um perde, ambos perdem, ambos se machucam. E o Senhor nos fala isso. Homem, tome o seu papel dentro do lar. Mulher, tenha o seu papel dentro do lar. Não de má vontade, voluntariamente. Faça isso porque você ama a Cristo. Faça isso porque você compreende que Cristo é o cabeça da igreja e que Ele manda que seja dessa forma. Mulheres, homens, cuidem do lar de vocês. Eduquem seus filhos e filhas. Instruam seus netos com relação a casamento, a relacionamentos. Algo tão terrível em nossos dias. Algo tão deturpado por causa do pecado. Hoje nós vemos sendo introduzidos em escolas e até dentro de igrejas o feminismo, que tem acabado com famílias, com vidas. Instrua seus filhos, suas filhas, sobrinhos, netos. Não permita que seus filhos tenham uma visão feminista das coisas, mas que eles tenham uma visão bíblica acerca da família. Que eles compreendam o que é a verdadeira família cheia do Espírito Santo. É aquela que obedece às ordenanças do Senhor. É aquela que compreende que é um papel dentro do lar. Que Cristo colocou esse papel a cada um de nós. Ele como cabeça da igreja, colocando o homem no lar, como cabeça do lar. Que nós façamos isso para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, clamamos a Ti, meu Deus, por todos esses desafios que temos. Nós, homens, de amarmos a nossa esposa como o nosso próprio corpo, de cuidarmos dela, de preservarmos, de cuidarmos, ó Deus, de fazermos com que ela se sinta amada, respeitada, valorizada, cuidada, e que sejam esposas fiéis, ó Deus, suas filhas, meu Pai, para que elas compreendam que a submissão é algo importante. Foi o Senhor quem ordenou. Mas a submissão verdadeira, a submissão bíblica, feita voluntariamente, feita por amor ao Senhor. Assim como o marido vai amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Que o Senhor conceda-nos a sua graça para estarmos neste alvo, Pai. Para sermos famílias saudáveis, para sermos famílias fortes, que honram e bendizem ao Teu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.